De volta, o programa O Mundo da Criança. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. O Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta, Pimentinha, no Confiança, Esmeralda, moda infantil do 0 aos 16 anos. Aliás, infantil, infanto, juvenil, ali você encontra o melhor na Pimenta, Pimentinha, melhor condição de pagamento, uma roupa mais bonita que a outra, vale a pena você passar por lá e conferir. Você vai acertar em cheio, seu filho vai andar na moda e bonito demais, né? E tem a marca da família Agostinho. Corre pra lá que lá não tem mosquito. Não tem mosquito, ali não tem. Ali não tem zika. Meu. Não tem zika. Ali você compra na tranquilidade. Marcos, mas nós vamos falar alguma coisa, você vai ver quão importante é essa doença Guillain-Barré. E a ênfase, claro, que nós estamos aí, eu poderia colocar na tela, é sobre a gestante, né? E a gestante é que é a preocupação, a gestante é que é o elemento que toda a ênfase, todo o foco, olha, e é interessante que por causa dessa relação do Zika vírus com o encéfalo, com o cérebro da criança, e a gente não quer que isso que isso aconteça, então você não quer que o cérebro do teu filho tenha uma malformação, mas é gozado. Essa semana ainda hoje, você é uma senhora assim, grávida tal, está calor tal, de bermuda tal, Clima tropical. Eu falei, minha senhora, por que a senhora está assim? Porque, não, mas assim que jeito? Senhora, tem mosquito aí em todo lugar, a gente está com medo do Zika vírus, você tem um feto, você está com 2 aí, 3 meses de gestação, sabe, correndo risco, não pode, anda de calça comprida, anda de meia, não, mas está calor. Olha, minha senhora. Você vai ver que vai ser fria se o filho nascer com microcefalia. Aí você vai dizer, poxa, aquele calor era tão bom, né? Quer dizer, vamos pensar naquilo que é importante, vamos dar prioridade. Por que a gente não consegue assimilar isso? Essas coisas são muito próprias, acho que, do brasileiro, né? Isso comigo não acontece, imagine, você acha que eu... Né? Não isso é com o vizinho, é notícia de jornal. Será que é do brasileiro ou é do ser humano, hein? Não sei, sabe, mas... há uma quantidade de pessoas aí, a gravidez é importante, mas além desse aspecto assim, aí todo relacionado à gravidez, lembrar da microcefalia, que é o cérebro que tem menos de 33 centímetros quando de perímetro cefálico, quando a criança nasce a termo, então é um microcefálico. Agora, vamos falar de outra doença, sabe? O que é o Guillain-Barré? Eu acho que certamente todo mundo ouviu falar disso aí, sabe? Mas hoje ainda um cliente me disse, eu não estou entendendo o que é essa doença, porque que é isso? É isso que a gente quer colaborar com você, telespectador, mostrando assim, o que é o Guillain-Barré. Tem esse nome por cada pessoa que descreveu, tal, não importa, mas é uma doença de nervo, dos nervos periféricos, dos nervos que saem aqui da coluna, nós vamos mostrar isso. Então esses nervos ficam doentes por causa da ação de vírus, é uma doença autoimune, sabe, Marcos? O que acontece é que o vírus, pode ser uma bactéria, mas em geral é vírus, altera o sistema imunológico e esse sistema imunológico acaba indo contra o próprio nervo. Nós vamos ver isso, acompanha com a gente, mas que você saiba que está doente são os nervos periféricos que a gente chama, e às vezes os nervos cranianos, são aqueles que saem lá de dentro da cabeça, do tronco cerebral, com função assim importante, sabe? Então esses nervos vão para os músculos e dão essa tonicidade, essa função dos músculos. Se eles estão acometidos, doentes, não vai ter impulso para os músculos funcionar. Então, dependendo daquilo que é acometido, você pode ficar com as pernas comprometidas, você pode ficar com os braços e as pernas, e você pode até ter uma parada respiratória. Então vamos mostrar isso devagar, mas que você saiba que é uma doença dos nervos da pessoa, que sai aqui da coluna. Certo? E aí, o que acontece? Esses nervos doentes, eles não podem transmitir os sinais que vêm do sistema nervoso central. Você tem o cérebro, né, que dá o impulso para os nervos, e os nervos
levam os impulsos até os músculos. E aí os músculos exercem a sua função, mexe o braço, mexe a perna, etc. Você respira. Tudo isso pode ser alterado. Então eu posso parar de andar? Pode parar de andar, porque os nervos vão estar doentes e você não vai ter a função dos músculos normais. Certo? Então, os nervos acometidos não podem transmitir os sinais que vêm do sistema nervoso central. Entende? O que acontece? Então, corta ali a comunicação. Corta a comunicação. Né? Então, como consequência, você tem uma perda da habilidade dos grupos musculares de responderem aos comandos cerebrais. Então, você não vai conseguir mexer a perna, meu querido. Você não vai conseguir mexer o braço. E outra, você pode não conseguir respirar. Irmão, e aí, o que acontece? Você vai ter que respirar por um aparelho, certo? Até onde você aguentar. Então, é muito séria a doença. Como é que eu vou impedir isso? Meu querido, vamos correr atrás do mosquito. Certo? Impedir que vamos correr atrás do doença. mosquito. Porque é o mosquito que tem o vírus que leva a isso. E aí também o que acontece? Se você perde os impulsos de ida, você perde de volta. O cérebro também recebe menos sinais sensitivos do corpo, Marcos. E aí o que acontece? O resultado é a inabilidade para sentir o contato da pele, dor, calor. Quer dizer, você perde a sensibilidade também. Certo? Então, veja, eu acho que é uma coisa assim muito séria. Diante de tudo isso, e com as notícias que nós estamos vendo, olha, o espectro clínico da síndrome de Guillain é muito amplo. Você pode ter uma coisa mais simples, mas você pode ter um caráter tão evolutivo aí, como eu disse, vai comprometer os músculos respiratórios responsáveis para você respirar. Você vai parar de respirar. Certo? Então, é uma coisa assim, grave, né, Marcos? Muito grave. Muito grave. Até porque a gente sabe, e até embaixo ele fala que a maioria das pessoas se recuperam em 3 meses, né, após iniciar os sintomas. Assim, o grande detalhe é que o diagnóstico acaba sendo tardio muitas vezes no nosso país, né? Nós vamos ver assim, que a coisa é tão séria que a hora que você começa a perder força muscular, você teve um quadro de febre, você teve uma situação, você tem que é emergência, mano. Você tem que ir para o hospital porque isso começou, você não sabe se vai parar. Entende? Você pode estar perdendo a força muscular, a fraqueza, nós vamos ver isso, fraqueza nas pernas. Bom, isso pode ser Guillain-Barré. Cara, você vai ter que ir para o hospital, porque isso você pode perder as forças musculares, isso pode ser progressivo, de tal forma que você perde a movimentação dos músculos respiratórios. Os nervos não vão levar os impulsos lá, você vai parar de respirar. Então você tem que estar dentro do hospital. Então é muito sério. Então a maioria das pessoas acometidas se recuperam em 3 meses após iniciar os sintomas. Maioria, não é totalidade. Por isso é que tem gente que morre. Né? Mas 3 meses eu ficar de cama, começa a perder, ficar paraplégico e você vai ver se você... a coisa é muito séria. Então Guillain-Barré, tem isso em criança? Tem em criança. Tem em criança. A gente já tratou de criança com Guillain-Barré. Então é uma coisa assim, muito triste, importante, você morre de medo. Sabe? E mais, porque dá em adulto também, né? O espectro é muito amplo. Então nós estamos falando que é mais comum em adulto, os casos registrados são em adultos, mas já teve isso em criança? Já teve isso em criança, sem dúvida que já teve. E aí, veja que a Organização Mundial de Saúde falou sobre isso. Se as associações presumidas forem confirmadas, as consequências humanas e sociais para os mais de 30 países que detectaram epidemias de Zika vírus serão assombrosas. Quer dizer, é a Organização Mundial de Saúde que está alertando, minha gente, o fato é grave. Se isso for realmente estabelecer uma relação, é uma frase assim, muito que deveria preocupar, né, mano? E é por isso que a nossa colaboração, então aí, como da sociedade nossa, que possa estar atingindo um número pequeno de pessoas, mas se esse número pequeno levar a sério, e falar para o vizinho, falar para o outro, a gente vai crescer e proteger a nossa cidade. Nós não queremos que nem filhos, nem avós, nem papai, nem mamãe seja alvo de, se eu tivesse matado o mosquito, se eu tivesse corrido atrás do foco. É tarde. E como aquela mãe, se eu tivesse posto calça comprida, uma roupinha mais longa, o Zika vírus não teria me atingido e meu filho não teria nascido com um problema, com um dano cerebral, com uma microcefalia, etc. É pesado a coisa.
Por isso, o rótulo, emergência na saúde pública, emergência mundial para a microcefalia, coisa da Organização Mundial de Saúde. Dinheiro sendo aplicado nisso. Dinheiro sendo aplicado, o Banco Internacional de Desenvolvimento colocando dinheiro para motivar a gente a agir. Sabe? Quando a Organização Mundial de Saúde, olha, essa associação será assombrosa. Pô, Marcos, se a começa a surgir gente com Guillain-Barré aí, vai ficar complicado, vai ficar difícil. Por causa do quê? Por causa de um mosquitinho, porque eu não levei a sério as informações, porque eu achei que isso é coisa que acontece com o vizinho, não acontece nunca comigo, eu sou forte. Não existe isso, né, Marcos? Não existe isso. E aí... Detalhe, quando o mosquito que você mata não é o da dengue, viu? O da dengue é tão rápido que você não encontra ele. Esse é difícil de pegar. O que você pega fácil, assim, ó, que você... É o pernilongo comum. Que você entra no box do banheiro assim, sobe uns 30, né? Aí você vai subir, já pega uma, e aquele lá não, aquele é bobão. E que vai dar a coceirinha, nem coceira dá o Zika. O Aedes aegypti. Agora vejam as notícias da semana, Marcos. Só para a gente motivar você a se preocupar, dar a nossa colaboração nesse sentido. Olha, isso é da Organização Mundial de Saúde. 4 estados do Nordeste tiveram aumento superior a 100% de incidência no número de casos de síndrome de Guillain-Barré. Está aumentando, gente. Quer dizer, e o Nordeste que a gente já sabe da associação dele com a microcefalia e agora com Guillain-Barré também. Guillain-Barré, está aumentando. É claro, por isso que os órgãos internacionais estão investindo, Marcos, porque se fosse só no Nordeste, eu tenho certeza, Marcos, ninguém ia ligar. O Banco Internacional de Desenvolvimento não ia pôr 180 milhões porque está lá, os nordestinos estão sofrendo com isso. Não, estão com medo que dali do Nordeste atinja outros países, tal, através dos várias maneiras com que a migração acontece nos vários países, de um país para o outro. Essa semana foi diagnosticado um japonês, né? Então, a coisa cresce, daí essa preocupação. Tem mais notícias, Secretaria da Saúde confirma 3 casos de Guillain-Barré em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Notícia recente, dia 24/2. Eu olho para essas notícias, mas eu falo assim, se você fosse um atleta olímpico... Você viria? Essa é a pergunta. Você viria? Fala a verdade. Você vai vir para cá para participar disso? Olha, você sabe que os Estados Unidos me parece que colocou como facultativo, né? A vinda dos atletas. Vai se quer. Diz assim, ó, se você quiser ir, o risco é teu. Se você não quiser ir, não tem nenhum problema. Ninguém vai punir, né? Pelo fato de não representar o país. Não representar o país. Você viria. Imagine, o cara que é um atleta tem um Guillain-Barré. Acabou a carreira. Não é? Acabou, Acabou a carreira. O cara não vai mais nunca competir. Né? Então, em Rio de Janeiro, onde vai ser a Olimpíada. Tá? Onde vai ser a Olimpíada. Tem mais. Ribeirão Preto agora, ó, pertinho da gente. Confirmou nessa segunda-feira, agora passada, a primeira morte suspeita de Guillain-Barré no município. Já a morte, né? Quer dizer, aqui, ó. Você tem quantos quilômetros tem daqui, 250 apenas. Então, tá? E me parece que teve um caso aí em Birigui, qualquer coisa assim também. Então veja que, além do Brasil, a Organização Mundial de Saúde afirma que a incidência de síndrome de Guillain-Barré nos países El Salvador, Colômbia, e Suriname e Venezuela, todos esses países o vírus da Zika já estão presentes. Então, outros países estão envolvidos com isso, sabe? Não é só o nosso. Daí, quando começa assim, Marcos, é por isso que o banco está lá preocupado e está botando 180 milhões de dólares para ser investido para você ficar matando mosquitinho. É sério o negócio. Aí, e tem mais ainda que a gente vai comentar no nosso terceiro bloco, Marcos, porque são coisas assim interessantes que a gente precisa provocar o coração de todos nós aqui para estar atento ao Aedes, né? Rapidinho intervalo, a gente volta já com o programa O Mundo da Criança, falando mais aqui sobre a importância de eliminar o mosquito Aedes aegypti e as repercussões do Zika vírus. Até já.